Urgente, urgente, urgente. Para tudo que você tá fazendo. Vem comigo agora pra entender, porque a gente precisa viralizar isso aqui pro maior número de pessoas possível e rápido. Bora então pro primeiro ponto aqui, ó. Esse julgamento, como vocês da imprensa destacaram, foi histórico, porque nós não tínhamos a tradição, o registro histórico de pessoas que tentaram contra o Estado de Direito, que atentaram contra o Estado de Direito, virem às barras dos tribunais. Nós estamos tendo militares também de alta patente submetidos às decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o candidato a vice-presidente da República, general Braga Neto, sendo responsabilizado general do Exército. Então, a mim me parece que esse é um fato extremamente importante, no próprio sentido histórico e no sentido de dizer que não se tolerará qualquer violação às bases, aos lastros, aos baldrames do Estado de Direito. Paula, ele não compareceu, mas esse vídeo, não esse especificamente que nós mostramos, mas vários vídeos, porque havia outras pessoas ali filmando, e o vídeo do Simão Castro viralizou. A gente não sabe nas redes sociais como as coisas acontecem, começaram a marcar autoridades americanas. Eu não sei como esse vídeo chegou aqui nos Estados Unidos, mas me mandaram esse vídeo. 2 pessoas de Washington me mandaram esse vídeo perguntando o que esse rapaz estava falando, o que esse senhor estava falando, porque ele está falando em português. Eu brevemente expliquei o que ele estava falando. Ou seja, não adianta fugir. Ministro Alexandre de Moraes é o violador de direitos humanos oficial na lista da Magnitsky, como o Piotr colocou, uma lista seleta de 700 pessoas, russos, enfim, ditadores, e o nome do Alexandre de Moraes está lá. Agora, vocês estavam falando antes do Toffoli, né? Com essa autoafirmação, os elogios, um elogio. Realmente, assim, é vergonhoso aquele vídeo, né? O Toffoli anda muito estranho, mas essa semana nós tivemos aqui nos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, um debate sobre as tarifas de Donald Trump, se ele pode, sobre o Emergency Act, colocar esse cenário todo de tarifaço no mundo, enfim. Aqui na Suprema Corte, perdão, não há câmeras na Suprema Corte, mas o áudio de todas as sessões é disponibilizado para o público. Não é como o ministro Flávio Dino disse, que é tudo secreto, votação secreta, ninguém sabe de nada. Não é bem assim, não. Todo mundo sabe do voto de cada um, o áudio é disponibilizado. E aí eu ouvi o áudio dessa sessão para ver, né? É um assunto que interessa o mundo hoje, as tarifas de Donald Trump. A diferença, Paula, é algo assim, você fala, meu Deus, será que um dia nós vamos ter esse nível de comprometimento com a Constituição, com a defesa, com os dois lados, perguntas pertinentes? Ministros não, juízes do mesmo lado do espectro político-ideológico, questionando uns aos outros, mas por que a senhora perguntou isso? Mas por que... Outro nível. E aí a gente vê Toffoli, todo mundo ali naquela quermesse jurídica, né? E agora é o Gilmar Palusa, um brasileiro que teve que falar o que está acontecendo com ele fora do Brasil, porque no Brasil ele não pôde falar. E a gente sabe que o caso dele não é um caso único, que a defesa não foi respeitada. Quantas vezes nós noticiamos aqui que a defesa tinha até meia-noite daquele dia para subir os documentos, subir a defesa, páginas e páginas e páginas mostrando que aquela pessoa não estava ali. E aí, 00:05, 00:06, 00:07 já tinha uma decisão? 6, 7, 10 minutos, 15 minutos? Como assim? Então, Paula, o vídeo desse rapaz, do Simão Castro, já chegou aqui nos Estados Unidos e particularmente em Washington. Já estão entendendo o que está acontecendo. Que o brasileiro, existem vários exilados que estão fora do Brasil gritando por justiça porque no Brasil eles são perseguidos. O Barroso parece que entendeu a tempestade que pode chegar para todos esses ministros e pediu aposentadoria antes. Porque eu não ficaria surpresa se a Magnitsky chegasse para outros, não. Lula, entre outros membros de topo do Foro de São Paulo, foi citado por um chefão do narcotráfico mexicano e não por Podio Carvajal na justiça americana. Nós temos um outro denunciante que foi preso no ano passado e que começou a entregar toda a infraestrutura do crime organizado e do tráfico de drogas na América Latina. Ismael Zambada Garcia, também conhecido como El Mayo. Eu vou colocar a foto do homem que está agora aqui implicando
Luiz Inácio Lula da Silva e outros. Esse senhor aqui, tá? O nome dele, tá? É Ismael Zambada Garcia. E o que eu vou trazer aqui são as informações que o Albert Castejon está publicando na imprensa espanhola e latino-americana, tá? E aqui ele fala de diversas pessoas. Notem, todos da cúpula do Foro de São Paulo. E qual é a acusação? Ele ofereceu no seu acordo de delação aqui com os Estados Unidos para melhorar as condições do seu cárcere, afinal ele está com 77 anos de idade, tá? Ele ofereceu essa delação onde ele vai mostrar e entregar todos aqueles que receberam ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, dinheiro do narcotráfico mexicano, principalmente em suas campanhas eleitorais. Os nomes que ele citou aqui e alguns valores que nós temos. Michelle Bachelet, tá? Michelle Bachelet, que é ex-presidente do Chile. Inclusive, no meu livro do Foro de São Paulo, Michelle Bachelet também recebeu, a mando de Lula, dinheiro de caixa 2 de campanha. Lula falou, olha, a Bachelet tem lá agora a eleição, coloca o dinheiro de caixa 2 lá para ajudar na campanha dela. Lula. E outro que também não temos os valores aqui é Ollanta Humala. Sim, Ollanta Humala, aquele que foi preso. E o Lula mandou resgatar a esposa dele para não ser presa e ela está lá na cidade de São Paulo, resguardada, vivendo em um apartamento de alto padrão, ninguém sabe com qual dinheiro, mas que com certeza vende muito roubo patrocinado pelo Foro de São Paulo, tá, pessoal? E nós temos o nome do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi apontado pelo Ismael Zambada Garcia, fundador do cartel de Sinaloa, que o Lula, ou pessoas ligadas ao Lula, a campanha do Lula, teria recebido em torno de $1 bilhão, tá? Bom, pessoal, esse é um número muito expressivo e diferente dos outros, tá? É difícil a gente dizer se esse número está correto. Essa é a informação que o jornalista espanhol Albert Castejon trouxe, $1 bilhão, e ele inclusive fala que o número está muito acima dos demais, e ainda cita, é 1 bilhão com B. Tá? Mas isso, aí se a gente for olhar a estrutura da cúpula do Foro de São Paulo, poderia sim ter sido utilizado e distribuído entre outras campanhas de partidos membros da cúpula para que eles subissem ao poder. Vale lembrar que em 2010, entre 2010 e 2012, 2008 e 2012 foi o cume, o ponto máximo do poder do Foro de São Paulo na América Latina, onde quase todos os países do continente estavam sob a tutela. Chegou ao nível de eles fazerem reunião da cúpula do Foro de São Paulo dentro da sede do Mercosul, no Uruguai, para termos uma ideia. Se isso está a cargo da justiça americana, a justiça americana, de alguma forma, pode sim tomar algumas providências, como aplicar algum tipo de sanção aos envolvidos, tendo aí ativos dentro dos Estados Unidos, esses ativos podem ser congelados. Nós acabamos de ver o que aconteceu com Gustavo Petro também. Imagina receber uma carta dos Estados Unidos para desmantelar o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Tecnologia de ponta, inteligência avançada, treinamento de elite contra o tráfico. Agora, imagina o governo federal brasileiro dizer não obrigado. Parece absurdo, não é? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Bem-vindos ao Hub TNT e hoje eu quero destrinchar com vocês as contradições do poder com clareza e muita coragem. Eu sou Davi Aragão e hoje vamos mergulhar em uma carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, enviado ao governador Cláudio Castro após a operação policial mais letal da história do Brasil. Vamos mostrar por que Lula rejeita essa ajuda, como a narrativa de soberania esconde conivência com o crime organizado e o risco real de o Brasil se tornar um narco-estado. Fiquem comigo, porque isso é grave e você precisa entender cada detalhe. Vamos começar pelo contexto. Na semana passada, dia 28 de outubro, o Rio de Janeiro viveu a Operação Contenção, uma ação policial histórica nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. Foram 2.500 agentes policiais, 6 meses de planejamento, 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão. E o alvo era a cúpula do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Brasil, que usa essas favelas como quartel-general para coordenar tráfico de drogas, armas e até lavagem de dinheiro em outros estados. O resultado foi impressionante, mas trágico: 121 mortos, sendo 117 suspeitos e 4 policiais. Mas também tiveram 118 armas apreendidas, 91 delas fuzis, e toneladas de drogas confiscadas. Agora entra a carta americana. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma comunicação ao governador Cláudio Castro, mais precisamente ao seu secretário de Segurança Pública. Para quem não sabe, o DOJ é a principal agência de justiça dos Estados Unidos, que inclui a DEA, a Administração de Combate às Drogas. Essa carta não é focada, é cooperação internacional séria. E por que isso? Porque o Comando Vermelho não é só um problema no Rio. Eles têm laços com cartéis mexicanos e também colombianos, exportando cocaína pelos portos de Santos e do Rio, movimentando bilhões de dólares anualmente. Isso afeta até os Estados Unidos, onde o tráfico financia atividades que eles classificam como terrorismo doméstico aqui na América. Mas o que o DOJ efetivamente está oferecendo para o Rio de Janeiro? Inteligência avançada, como rastreamento de comunicações e fluxos financeiros, treinamento para polícias estaduais em táticas antitráfico e até apoio logístico, como já fizeram na Operação Narcos Gold em 2023, que desbaratou redes do PCC. Para Cláudio
Cláudio Castro, que enfrentou o crime sozinho no Rio de Janeiro depois do governo federal negar apoio para essa operação, essa oferta é uma chance de ouro. Mas aqui vem o problema. Qualquer ação de força estrangeira em solo brasileiro, mesmo que seja só treinamento ou tecnologia, precisa do aval do governo federal. E Lula nessa história inteira? Obviamente, a gente nem precisa dizer qual que vai ser a resposta para esse oferecimento de ajuda. Mas por que seria muito difícil para o governo federal aceitar a ajuda do governo dos Estados Unidos? Porque para o PT e para o governo Lula, traficantes são vistos como vítima da sociedade. Ontem, dia 4, Lula chamou a operação de matança desastrosa e pediu investigações federais contra o governo do Rio. Ignorou que o Rio de Janeiro pediu ajuda antes. 3 solicitações de GLO com apoio das Forças Armadas foram negadas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele disse que o pedido não foi espontâneo. E o resultado disso é que Castro teve que agir com 2.500 policiais estaduais, sem reforço federal, sem recursos suficientes para enfrentar o tráfico, e pagou um preço alto. Vidas foram perdidas e críticas internacionais contra ele. Mas a operação foi um sucesso em números. 113 prisões, toneladas de drogas fora de circulação, armas apreendidas. E o principal de tudo, o apoio da população. Então, por que o governo federal vira as costas para isso? E é aqui que a coisa fica mais complicada. Vamos falar de soberania. Em 2025, o presidente americano Donald Trump anunciou as tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, como aço e alumínio. Lula foi rápido. Em entrevistas ao New York Times em redes sociais, ele gritou que isso era um desaforo e que a soberania brasileira é inegociável. Disse até que sem soberania o Brasil não existiria. E olha, faz sentido defender nossa economia, mas dá uma olhada para o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mais de 20% da cidade é dominada por facções como o Comando Vermelho. Áreas como a Serra da Misericórdia viraram verdadeiros narcoterritórios, onde o Estado não entra sem negociar com traficantes. Isso é de fato soberania? Não, isso não é soberania, isso é conivência. Enquanto Castro celebra 80% de aprovação nas favelas por enfrentar o Comando Vermelho, Lula prefere a narrativa de que traficantes são vítimas de um sistema opressor. Ele nega blindados, tropas federais e recursos para operações como a contenção, mas não hesita em bater de frente com os Estados Unidos por tarifas. Isso é uma soberania seletiva, firme contra o Washington, mas frouxa contra o crime organizado que controla comunidades inteiras por todo o Brasil. E sabe o que é pior? Essa narrativa de vítima não é nova. Ela vem de uma visão ideológica que romantiza o crime e ignora o terror que ele impõe a moradores de favelas, que, segundo o Datafolha, apoiam operações como essa que ocorreu no Brasil. Então, por que o governo federal trava esse combate? Se soberania é proteger o Brasil, por que não começar protegendo o povo do Rio de Janeiro do terror diário imposto por fuzis e barricadas? Ou será que soberania só serve para discursos internacionais, quando está na frente das câmeras da ONU? Mas agora eu quero conectar alguns pontos com vocês. Combater o crime organizado no Brasil não é só uma questão de polícia. Essa é uma batalha contra uma rede de interesses que trava qualquer ação efetiva. Logo após a Operação Contenção, o Supremo Tribunal Federal, o STF, marcou presença no Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes foi pessoalmente para audiências com Cláudio Castro, num claro ato de intimidação. No mesmo dia, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, acelerou o processo de cassação contra Cláudio Castro por supostas irregularidades eleitorais de 2022, que já estava parado há mais de um ano no tribunal. Isso é apenas coincidência? O processo estava parado, mas de repente virou urgente. Isso é um recado claro para o governador do Rio de Janeiro. Cuidado, Carlos Castro, ou então nós tiramos você dessa cadeira. E essa pressão não vem só do STF ou do TSE. Organizações como a Anistia Internacional, com apoio de setores da esquerda brasileira, condenaram a operação como chacina. A ONU, por meio do Alto Comissário de Direitos Humanos, chamou de massacre. A mídia em peso brasileira e internacional amplifica esse discurso. Violência excessiva, abuso policial, isso sem falar nos especialistas de universidades, que dizem que operações como a contenção são espetáculos políticos. Ignoram as 118 armas apreendidas, as toneladas de drogas, 113 prisões. Tudo isso é reduzido apenas à violência estatal. Por trás disso tudo, há uma narrativa. O traficante é uma vítima social e o Estado é o vilão. Mas onde estão as políticas sociais que tiram o fuzil das mãos do crime? Elas não existem. Essa retórica só serve para deslegitimar quem tenta agir. E o pior, o crime organizado já infiltrou as instituições. Lembra do escândalo de 2019, quando a Lava Jato revelou ligações de deputados com o PCC, financiamento de campanhas, lobby e até conivência
conivência direta, isso não é teoria da conspiração, é documentado. O crime não precisa de fuzis para vencer, ele já está dentro do sistema. Essa é uma teia muito bem montada. Enquanto o Comando Vermelho se organiza, quem paga o preço são os moradores das favelas, das comunidades, reféns do tráfico e os policiais que arriscam as suas vidas todos os dias. E a esquerda prefere atacar Castro a enfrentar o problema real da criminalidade no Brasil. Isso não é exclusivo do Rio de Janeiro, isso se espalha por todo o Brasil. Diversos estados estão hoje sob domínio do crime organizado, que avança no Brasil sem freios, sem nenhum enfrentamento. E justamente por isso, esse é o momento que a gente precisa olhar para o futuro. Sem ações sérias, o Brasil caminha para se tornar um narco-estado. Isso significa permitir que o Brasil se torne um país onde o crime organizado controla não só territórios, mas instituições inteiras, economia e até mesmo a política. Isso parece exagero? Não é. Segundo a Polícia Federal, o Comando Vermelho e o PCC movimentam juntos mais de 20 bilhões de reais por ano. Portos como o de Santos e do Rio de Janeiro são rotas globais de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. Favelas como da Penha e do Alemão viraram bases de operação internacionais. Isso não é só crime local, isso é a verdadeira ameaça à soberania nacional. Outros países já enfrentaram isso e venceram. A Colômbia, nos anos 90, desmantelou o cartel de Medellín com o apoio dos Estados Unidos. Como fez isso? Com inteligência compartilhada, com treinamento dos DEA e operações conjuntas. O México, apesar de problemas atuais, reduziu o poder do cartel de Sinaloa na década passada com a ajuda americana. E justamente uma guinada política no México que permitiu que o crime organizado voltasse a dominar o país. Além de outros exemplos importantes de cooperação, como Israel no combate contra o Hamas, com tecnologia e apoio internacional. O Brasil tem a Lei Antiterrorismo de 2016, que permite sim classificar facções criminosas como Comando Vermelho ou PCC como organizações terroristas. Isso liberaria recursos, inteligência e até apoio militar sem nenhum tipo de burocracia. Isso possibilitaria inclusive uma cooperação internacional com os Estados Unidos atuando com inteligência e recursos dentro do Brasil para combater o crime que afeta diretamente os brasileiros. Mas falta vontade política, falta vontade do atual governo para que isso de fato aconteça. Mas imagine o Brasil usando drones avançados, câmeras corporais em todos os policiais, inteligência federal integrada e treinamento americano para rastrear o dinheiro do tráfico. Isso é possível, mas o governo Lula não quer. Não quer porque a narrativa de vítima social é mais forte. Enquanto isso, o crime cresce e o povo sofre. Então, o que fazer a partir de agora? O Brasil tem um caminho claro. Primeiro, classificar facções como o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. A lei permite, só falta coragem de fazer. Segundo, investir pesado em inteligência, blindados, câmeras corporais e treinamento. E terceiro, aceitar ajuda internacional, como é ofertada agora pelo Departamento de Justiça americano. Não é abrir mão da soberania. Pelo contrário, é defender a soberania nacional, recuperando o controle do nosso território que hoje está nas mãos do crime organizado. Outros países, como a Colômbia, já fizeram isso e venceram. Está na hora do Brasil olhar seriamente para esse grande problema que assola a população. Mas precisa ficar claro que o maior obstáculo hoje para o combate contra o crime organizado no Brasil é a falta de vontade política do atual governo e dos setores da esquerda brasileira. Eles preferem a narrativa de que o crime é um problema social, a enfrentá-lo como uma ameaça à nação. O resultado disso é que as favelas viram fortalezas do tráfico, portos viram rodovias da droga e o Brasil flerta com o status de narco-estado. Não podemos mais aceitar isso. Aqui no Hub Trinity, a gente acredita que a verdade liberta. Conhecimento e informação é essencial para que as pessoas possam tomar decisões importantes sobre a vida. E é justamente por isso que nós trazemos aqui esse tipo de conteúdo e por isso eu te faço esse apelo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Faça com que essa mensagem chegue também para outras pessoas para começarem a entender que não se trata apenas de combate ao crime, se trata de toda uma ideologia, uma política e uma organização infiltrada nas atuais instituições e que vão fazer de tudo para permanecer no poder o máximo que puderem. Estou começando aqui, para mim, com a parte mais importante de toda esta treta. Para mim, óbvio que eu sou uma pessoa. Tem gente que vai achar que, sei lá, essa confusão toda já em torno do Carlos é um problema maior, ou, sei lá, ter mentido, fulano, ciclano, beltrano ter mentido, fulano ter dito isso, aquilo, outro, mas para mim, de toda essa treta até o presente momento, não existiu nenhuma afirmação pior do que essa daqui. A história deste canal se dedicou, posso falar, acho que com propriedade, a cobrir todo tipo de acusação que a direita tinha algum gabinete do ódio ou agia de forma escusa. Sabe, se tem uma coisa que eu realmente
cobrir ao longo de todo o tempo, de fazer questão de registrar, relembrar ao longo dos anos, sabe? Do início da treta, muito antes até de vir CPMI das fake news, de explicar, olha como começa, o que aconteceu, assim, CPMI, início dos inquéritos, como os inquéritos começam a migrar para a direita, os principais pontos dos inquéritos, coisas paralelas, tipo quando Bárbara ganha o selo de verificado, o Ministério Público Federal vai para cima da Bárbara, aí vem o caso do Twitter Files, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também a gente falou, enfim, os momentos atuais, vaza-toga. E quando eu me deparo com uma coisa dessa, e inclusive eu falo pra vocês, né? Falo, olha, eu não me furto a conversar com quem odeia Bolsonaro, eu não me furto a conversar quem é de esquerda, eu não me furto a conversar quem tem, assim, ideias totalmente contrárias a minhas. Eu não que eu vou respeitar algumas ideias, né? Por exemplo, se o cara vir me defender aborto, eu não vou respeitar esse tipo de ideia. Não acho que é uma coisa que eu preciso respeitar a ideia dele. Não, eu não respeito, sabe? A tua ideia, eu não vou fazer nada contigo, mas eu não respeito essa ideia. Pra mim, essa ideia é inválida. Agora, se tem uma coisa pra mim que, assim, é riscar a linha no chão e falar, olha, se você cruzar essa linha, aí é impossível de eu conversar com você. É se você apoia ou já apoiou perseguição. Apoia ou apoiou perseguição. Essa é a única linha que eu tenho. Olha, você é a favor de perseguir as pessoas, porque o estado de coisas que nós vivemos é exatamente por isso. Hoje você vê de forma bem clara o judiciário com o PT perseguindo pessoas. Então, assim, se você faz isso, não tem como a gente conversar, nem falar, sabe? Não tem como confabular nada. E aí ontem, eu tô falando todo esse disclaimer para mostrar para vocês, 15 segundinhos, você vai entender que tá o ponto central aqui da fala. O Carlos fala indiretamente, sutilmente, fofamente, e para acabar comigo, tentar acabar comigo, eles botam toda a força do gabinete deles lá para trabalhar contra mim. Por quê? Eles botam toda a força do gabinete lá contra mim. Qual gabinete? Essa é a tese do gabinete do ódio, onde a família Bolsonaro teria, né, uma espécie de, não sei, organização ilegal, uma organização criminosa, onde você opera, né, milícias digitais para difamar, atacar pessoas, a sua honra, destruí-las. E a gente está em 2025. Se teve um assunto que realmente, assim, foi, sei lá, investigado de todas as formas, maneiras diferentes, e eu acho que qualquer brasileiro decente, honesto, que acompanhou ao longo dos anos, pôde notar que a CPMI das fake news não conseguiu provar nada, todos os relatórios que vieram depois, nada, o inquérito das fake news até o momento não explica que gabinete do ódio é esse, quem são essas pessoas, o que elas fazem. Já tivemos aí buscas e apreensões, onde os celulares de diversas pessoas, inclusive vinculados ao tal gabinete do ódio, foram apreendidos e nenhuma estrutura foi colocada na mesa. Mas mesmo se nenhuma estrutura foi colocada na mesa, diversas pessoas já foram presas, pessoas já foram exiladas, canais como Terça Livre já foram fechados. Então, assim, essa é a linha que pra mim é inaceitável. Sabe? Não dá, bicho. Não é uma coisa que eu consigo chegar assim em um opositor e falar, olha, não, cara, isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é a tese central que nos trouxe até aqui e que empoderou o Dom Pedro III. Olha o ponto que as coisas chegaram. E aí a pessoa não consegue nem falar, não é, o Carlos tem uma fala mansa. O que fala mansa, cara? O que é que ele falou? O que é que ele falou contra você, menina? Ele só te rebateu e falou que você disse era mentira. Você vê o ponto que as coisas estão chegando? E ainda tem gente achando que não, que é bobagem. Ai, é aliado. Não pode tratar aliado assim. Falta mais o quê? Você tá fazendo exatamente a acusação. Chutando a bola. Falando, vai lá, Alexandre de Moraes. Prende aí. Mais uma pessoa aqui do entorno que garante que existe um gabinete do ódio. Essa pra mim é a que mais me incomodou de todas. De toda essa treta. Talvez em segundo lugar seja essa. Porque aquela ali realmente assim é a causa de tudo. É a causa de tudo. Bolsonaro não estaria condenado, né, perseguido, se aquela tese inicial não existisse. Então, ali seria o ovo, né, que vai parir a galinha. Aí você fala da galinha, né, que é as confusões que a gente está vivendo atualmente. O Petrópolis colocou ali a legenda, segundo a Campanholo. Aí eu vou dar play no áudio, vocês veem se a legenda do Petrópolis faz sentido ou não. Bolsonaro está preso porque teve diversas estratégias ruins. E não porque o estão prendendo de forma ilegal com forças nacionais e internacionais atuando contra ele, até mesmo pessoas que se dizem aliadas. Então, assim, a culpa, se ele está preso, a culpa é dele.
estratégia ruim. O presidente Bolsonaro está preso. Será que ninguém admite que se ele está preso é porque tiveram diversas estratégias ruins, além de toda a perseguição do sistema? Quanta estratégia ruim houve? Muita. Você vai ter uma estratégia boa quando todo o sistema está contra você. Exato. Mas é claro que o sistema todo, acabei de falar que o sistema todo. Porque ele teve uma estratégia ruim. Não só. Ele não está preso por causa que existe uma ditadura no país. É por isso. É uma estratégia ruim do Bolsonaro. E não estou dizendo que não é. Quando que começou a ditadura? A prisão dele é uma estratégia ruim. Não, é claro que não. Você acabou de falar esse ponto. O que? Mas o que eu falei? Ele falou que ele está preso por diversas estratégias ruins. Foi estratégia de quê? Então, como é que pode ser estratégia boa? A senhora sabe como funciona o sistema? Eu não sei se você acha que... Você viu, né? Bolsonaro tá preso porque é culpa dele. Ele teve estratégias ruins. Aí eu coloco aqui 2 comentários. O Ebert fala assim, ó. O cara, Bolsonaro, abraça uma missão suicida, atravessa a pandemia batendo de frente, né? Com toda a nova ordem mundial, o globalismo, essas políticas globais. Só não vence porque em 2022 ele foi combatido também pela turma, né, de toga, e porque o crime fez voto de cabresto nas periferias e quer falar que a estratégia é ruim. Aí eu me pergunto, quando pessoas que resolveram por si só e não o Bolsonaro tocar o terror no Brasil, a culpa é de Bolsonaro dessa estratégia ruim também? Tipo a turma do Oswaldo Eustáquio, quem tava comentando ontem. O Max escreve na seguinte linha: estratégia ruim pode te levar a perder a eleição. O que leva para a cadeia é crime. Se alguém é preso sem crime, isso não tem nada a ver com estratégia, seja ela boa ou ruim. Aí teve gente falando, não, mas se ele não tivesse voltado para o Brasil... Assim, é umas coisas que é louca, sabe? A culpa é da vítima. No final do dia, o pessoal procura razão para culpar a vítima. E o louco sou eu. Eu sou o louco. Eu sou a pessoa que divide a direita. Aí ontem, para falar de divide a direita, quem apareceu para se vitimizar? O Paulo. Com a idade que tem. É com cabelo branco na barba. Ele investe... Eu quero mostrar só para vocês o início do vídeo, né? Em tom de vítima, né? Que ele nunca foi tão atacado assim. Oh, meu Deus, escuta só. Deixar por escrito isso que eu vou falar agora, tipo no carcel. Mas eu pensei, poxa, vai parecer que eu tô me escondendo e eu não tenho por que me esconder. Eu não tava afim de aparecer hoje porque o dia foi bem complicado, eu já perdi uns 2.000 seguidores, algumas dezenas ou centenas de mensagens mal criadas, eu sabia que isso poderia acontecer, eu mesmo falei isso no vídeo de ontem, mas eu não imaginei que pudesse acontecer da maneira como foi. Porque a esquerda nunca me atacou de forma tão cruel, vamos dizer assim, como aconteceu hoje com a direita. A esquerda nunca envolveu minha família, por exemplo. Pra você que talvez não esteja entendendo, é o seguinte, a minha esposa é assessora da Ana Campanholo. E o Kim Paim sugere, insinua, afirma, enfim, que o meu vídeo em defesa da Ana é feito por interesse financeiro, por causa do salário de 2.500 que a minha esposa recebe como assessora. Esse dado é público, você pode ver no portal da... Eu reafirmo, o fato de sua mulher trabalhar para Campanholo influencia na sua opinião. Só que o restante do vídeo você corre lá e assiste, você, Paulo, não se debruça sobre nada do que eu realmente falei sobre você. Eu entro no mérito das suas falas sobre, não pode dar opinião, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Eu entro no mérito e você não rebate. Aí, vocês assistiram o vídeo ontem, eu vou mostrar umas coisinhas já, mas olha que curioso, né? Eu gosto disso daqui, porque eu gosto de analisar as coisas, né? Não só o vídeo, como as reações. Eu conheço muito bem o Twitter, né? É a segunda casa. Aí eu comecei a dar uma olhada, né? Teve muita gente que rebateu e falou assim, irmão, pelo amor de Deus, é óbvio, né? Se tua esposa trabalha para a deputada, é óbvio que você é parte interessada. É óbvio que você é parte interessada, sabe? Isso é beabá, coisa básica da vida, né? O cargo da esposa dele não é um concurso público, assim, ninguém tá expondo um concursado público, alguém, cara, olha só, está ocupando um cargo político. A pessoa está ocupando um cargo político. Eu, em vídeo, ainda tive a decência de esconder o rosto dela. Porque, assim, o rosto tanto faz, mas só pra mostrar, olha, é a esposa dele. Porque eu podia só falar, né? Mas eu, inclusive, escondi a foto de ambas e tive que mostrar o nome. Porque, Paulo, aqui eu falo, eu provo. Porque se eu só falasse, olha, a mulher do Paulo, sem citar nome, é assessora da Campanholo, pra mostrar que você, sim, tem um lado nessa treta, o povo fica, não é possível, você tá inventando. Aqui, Paulo, eu falo, eu mostro. Então, assim, a direita, ela costuma falar, né, a busca pela verdade. Mas a busca pela verdade vai até a página 2. Enfim, aí o Paulo postou isso, aí vem ler o perfil, ó, Caio Duarte. Paulo, você sempre foi a voz da maturidade no movimento de direita no Brasil. Não se preocupe que os bons saberão que você é bom. Já o Kim Paim sempre transmitiu uma sombra em seu olhar, ó. E sim, tem motivos escusos. Todo vídeo dele é movido por interesse político partidário.
Tá vendo aí, né, gente? O meu olhar, tem uma sombra no meu olhar. E mais, dentro da direita, tem um perigo maior que na esquerda, justamente esses que querem tomar o poder e a narrativa na marra e conhece todos os truques para influenciar a opinião conservadora, mais perigosos por isso que qualquer populista assistencialista de esquerda. Dos truques. Eu sou o mestre dos truques. Eu sou, rapaz, velho. Eu queria ser isso daí. Mas independente disso, ó, olha o início. Você é a voz da maturidade do movimento da direita. O cara que tava junto com Oswaldo Eustáquio, ajudando a tocar fogo no país. Eu não vou mostrar as imagens porque tava no vídeo ontem, né? Andar com Oswaldo Eustáquio tocando fogo no país. Inclusive, né? Se talvez o pessoal que foi na frente do quartel teve dedo de vocês, né? Fugindo de avião, pegando avião, sei lá, porque fazer a grande missão de vida. Agora, olha que curioso. É um padrão. A galera, você vê, né? Não, o cara tá defendendo a direita, defendendo a união, as boas pessoas, a maturidade da direita. Aí, tu quer saber como pensa o Caio Duarte? Eu não vou mostrar as coisas que ele já compartilhou. Tem algumas frases que são muito emblemáticas que você entende o perfil da pessoa. Olha aqui. Só fui lá na aba dele e pensei pela palavra frouxo. Só algumas postagens. Weintraub estava certo, Salles também. Bolsonaro se provou um frouxo com rabo preso. Essas são as pessoas que estão do teu lado, Paulo. Até o Larápio se oficializar, ele podia sim ter feito qualquer coisa. Eu creio que não fez porque foi frouxo. Sabe? Bolsonaro não quis dar um golpe porque foi frouxo. Se seu argumento é uma fuga para comparar com a oposição, considere-se derrotado. Eu mesmo tendo Bolsonaro e hoje não dou a mínima para ele. Um frouxo. Você acha que essa pessoa aqui, Paulo, te defendendo, tu devia prestar atenção, né? É o que eu sempre disse depois de 2020. Lula é ladrão e Bolsonaro é frouxo. Aí também eu pensei pro frouxonaro, né? Dessa vez o Larápio está certo, a culpa é realmente do frouxonaro. E era para se acovardar feito o frouxonaro. Eu sei que o frouxonaro merece nossa indignação, mas você não está um pouco focado demais nisso, não? Idiota útil aqui, não sou eu imbecil, que cegamente segue o frouxonaro até o inferno. Todo dia a mesma coisa, não é só isso, existem mil outros problemas, a covardia do frouxonaro apenas mais uma. É um padrão, velho. É um padrão, assim, normalmente a galera me odeia, me odeia no final do dia, por quê? Não, é porque eu gosto do frouxonaro, né? Aí... Será que eu acho que os caras fazem de propósito pra me ajudar? Olha quem tá do lado do Paulo. Ainda distorcendo coisas que eu nunca disse. É óbvio que Ciro Nogueira, André Esteves e Duda Lima estão bancando os R$ 2.500 para destruir Bolsonaro. Realmente que empenho brilhante, associou os fatos, devendo mais esse mistério. Eu falei isso em algum momento? Lembrando que Rafael Ferrer é o homem que Alexandre de Moraes autorizou que Bolsonaro desse a entrevista. Que coisa, meu Deus do céu. Aí Eduardo Bolsonaro ontem, aqui eu mostro o vídeo, até para voltar nessa questão, ele fez um history no Instagram. Vamos aqui ouvir juntos. Deixa eu ver aqui, baixar aqui um pouco o som para não dar eco no meu microfone. Hipócritas, que é um bom humorista, né? Ele fez um vídeo expondo a sua opinião com relação a essa questão toda da Campanholo e seguir ou não seguir as diretrizes do Jair Bolsonaro. Só que ele apresenta isso como uma opinião imparcial. No entanto, dá uma olhada no próximo post aí, porque o Kim Paim acabou de expor que a esposa dele trabalha no gabinete da Campanholo. Então, quer ele queira, quer não, ele é contaminado, né, com uma visão de um dos dois lados. E eu ressalto aqui, já adiantando, porque talvez eu vá até fazer um vídeo em cima do vídeo dele. Sem considerar, né, que a opinião dele é totalmente enviesada e não tem nada de imparcial. Tem sim um interesse por trás que ele não expôs ao público e é determinante no posicionamento dele. Mas a questão toda é que isso daí já não é mais sobre apenas uma vaga no Senado, né? Em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Mas o posicionamento dele já não é mais sobre apenas uma vaga no Senado. Isso daí já não é mais sobre apenas uma vaga no Senado. Essa parte é a mais importante, e eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Tudo que está acontecendo não é sobre o Senado, não é sobre Santa Catarina. Volta nos meus vídeos da eleição de São Paulo. Eu dizia, a eleição de São Paulo não é sobre São Paulo. Marçal não é sobre São Paulo. O que está acontecendo mais uma vez é um movimento cristalino, onde você pode ver, sabe, de forma simples e fácil, que o interesse final, sem sombra de dúvidas, é destruir o bolsonarismo. É tomar o espólio político de Bolsonaro, simples assim. E não adianta vir com papinho, que a opinião... Sabe, para, bicho, para de ficar enganando. Para de ficar enganando as pessoas. Né? Em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Mas olha agora aí o vídeo do Kim expondo o Paulo. Vocês conhecem o Paulo Souza, né, do Hipócritas? Pois bem. Vocês já viram o Paulo Souza? Aqui só pra mostrar o vídeo ontem, né? Ah, expondo minha família e tudo mais. Até o rosto, velho, eu escondi pra ser gente boa, sabe? Você vê como o povo é, né? Assim, é de uma baixeza, sabe? De uma vitimização sem igual.
Souza mais jovem. Enfim, aí vou falar isso aí, depois eu mostro o documento oficial, né, da site oficial lá da LESC, do gabinete, e depois o Eduardo volta para falar o seguinte. Eu pretendo ficar muito mais falando, né, dessa questão toda de Santa Catarina, até porque o meu trabalho principal aqui, prioritário, é outro. Eu só queria deixar bem claro o seguinte: a questão passa longe mesmo de um mérito. A questão toda é que se você está dentro do partido de Bolsonaro, eleito com apoio de Bolsonaro, pouco importa se você é grande, pequeno, mediano, isso é secundário. Existe uma hierarquia a ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Não gostou, pode ir para outro partido. Agora, quem não é do partido pode falar o que quiser, a população pode falar o que bem entender, pode me xingar como me xingam todos os dias, eu não fico tretando com todo mundo. Então, entenda que eu não posso permitir que isso daí ganhe corpo a ponto de estimular outras pessoas a fazê-lo, porque senão a gente vai ter 27 discussões públicas em cada estado brasileiro sobre candidaturas ao Senado, mesmo que o líder do movimento Jair Bolsonaro, ainda enquanto liberdade, com livre possibilidade de falar, deu a orientação de votar no... Cara, não existe política sem hierarquia, né? A gente fala isso, repete, mas é difícil de entender. Mas vamos lá. Aí, gente, aqui o Paulo de Tarso postou esse vídeo, né? A Yane Menezes também postou, né, o vídeo do Eduardo, que eu tô lá. Aí eu fui dar uma olhada nos comentários que a Yane recebeu, né? Assim, ó. Deputado Eduardo Bolsonaro responde às críticas de Paulo Souza. Aí olha pra isso daqui. Quem usa Kim Paim como fonte só pode ser lunático ou mais lunático que ele. Pessoal, você pode me odiar. Eduardo não está usando o Kim Paim como fonte. A fonte é o portal da transparência. O portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E a informação tanto é verdadeira que depois o Paulo gravou um vídeo para se vitimizar. Tu entende o ponto que nós chegamos? Tu entende quando eu falo para vocês assim, gente, sabe? Vamos voltar um pouquinho, botar os pés no chão, sabe? Parar de se achar tanto, achar que a direita é a bambambam, que faz o que acontece. Vamos entender a nossa pequenez, sabe? Entende a problema de despolitização das pessoas, de não saber separar as coisas. E, cara, é um negócio assim, ó, existe uma ala que simplesmente me odeia, porque os influenciadores que eles seguem e que adoram me difamar, dizem que eu sou duguinista, caçabista, e recebe dinheiro da Rússia, e passa pano para Bolsonaro e faz isso. E são sempre assim, acusações que nunca são provadas, eu sempre espero, né? Vários prometeram que iam fazer dossiês contra mim. Lembra? O último que prometeu que fazer um dossiê era o Chiquinho. Até hoje eu espero, né? Ele ia me desmascarar. Chegou a falar, inclusive, que eu estava trabalhando a serviço do Gilmar Mendes. Sabe, olha o nível de loucura. E as pessoas vão abraçando isso, né? Aí o cara continuou. Então, pra família Bolsonaro, sou aliado que abaixa a cabeça pra liderança. Você viu no vídeo de Eduardo Bolsonaro o que ele fala? Cara, você pode me criticar, você pode me xingar, desde que você não seja membro do partido. Entrar no partido significa que você tá abraçando algumas responsabilidades. Simples assim. Você pode me xingar à vontade, você pode falar o que você quiser, você pode dar a sua opinião. Mas fora do partido. Fora do partido. Fora do partido. Se você quer entrar no partido, fazer parte desse grupo, tem regras. É simples assim. E as pessoas não conseguem raciocinar e chegar nas suas conclusões, sabe? Parece que é difícil. E perfil de direita, antipetista, deu Lula. É direita, né? É por isso que eu digo, cara, eu me coloco, né, sei lá, como bolsonarista, não faz questão de ser direita. E aí pra vocês verem mais uma vez a regra que nunca falha. Canalhas, safados, mentirosos, assistam as últimas aulas do Olavo e vocês vão ver o quanto ele falava que Bolsonaro era um burro, incapaz, frouxo, fraco, vaidoso. Capital político, bicho, você tem noção que o capitão teve a faca e o queijo na mão e enterrou a lava-toga. Meu Deus, lava-toga em 2025! Vai ser conhecido na história como o presidente mais frouxo da história do país. É uma loucura, velho. Nunca falha, sabe? As pessoas estão emburrecendo. A direita está emburrecendo, está se despolitizando. Aí ontem Flávio Bolsonaro comentou sobre o caso. Vamos ouvir aqui o senador. Vou botar até 1:25, que esse vídeo é mais longo. Eu não quero comentar muita coisa hoje. Eu vou falar do que está acontecendo em Santa Catarina. Então esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu peço, assiste até o final porque é muito importante. O Jair Bolsonaro é paulista, fez a sua trajetória política pelo Rio de Janeiro e foi o melhor presidente da história do Brasil. Tarcísio, carioca, foi escalado por Bolsonaro para ser o nosso candidato a governador em São Paulo. Se elegeu e faz um trabalho excepcional. Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, escolhido pelo próprio presidente Bolsonaro, sangue do seu sangue, assim como eu sou, para ser pré-candidato em uma das 2 vagas para o Senado em Santa Catarina. Você sabe por que o Bolsonaro já emprestou a sua imagem e a sua credibilidade para eleger milhares de pessoas em todo o Brasil?
Primeiro, porque ele praticamente sozinho, apanhando de tudo quanto é lado, enfrentando gente poderosa, resistindo a ataques 24 horas por dia, de segunda a segunda, sobrevivendo a uma facada, conquistou uma liderança que ninguém tem igual no Brasil. Como cristão, eu imputo isso a um milagre de Deus. Eu tenho uma convicção que meu pai é um escolhido de Deus, porque nenhum ser humano ia resistir a tudo que ele passou, que ele continua passando, se não tivesse a mão de Deus pilotando cada passo dele para atingir um objetivo maior. E segundo, porque ele tem a consciência de que a gente está numa guerra contra o que há de mais perigoso para o nosso futuro, o projeto de poder da esquerda, que em qualquer lugar do mundo onde ele foi aplicado, o resultado foi corrupção, miséria, aumento da violência, fim da liberdade de opinião e de imprensa e ditadura. Você sabe o que significa a palavra campanha? Campanha significa conjunto de operações militares realizadas em campo aberto, ou seja, fora das fortalezas e cidades. Você que faz campanha eleitoral, entende por que essa palavra é usada também no ambiente político? Então, na política, assim como numa guerra, o Bolsonaro construiu um exército da direita, que hoje está em todas as cidades brasileiras, lutando pelas bandeiras que nós acreditamos, que são os pilares da nossa sociedade: Deus, pátria, família e liberdade. Se a gente faz parte de um mesmo exército, que está lutando contra um outro exército, e não segue o que o comandante decide, a gente está fadado à derrota. Não tem problema você ter uma opinião diferente, mas a partir do momento em que o comandante, com a história e a legitimidade de Bolsonaro, tomou uma decisão, não é inteligente ficar questionando, porque o único que vai ganhar com isso é o nosso inimigo. A Bíblia fala em Provérbios 13:3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Ou seja, falar sem pensar vai trazer problemas. Falar sem pensar vai trazer problemas, né? Só para aqui voltar um pouco. Olha a quantidade de vezes que eu sinto que o Brasil agora tá um pouco mais de boa para falar algumas coisas, sabe? Um pouquinho mais de boa. Dá para você se arriscar. Mas veja como a gente nunca se furtou de falar sobre nada. Nenhum assunto. Nenhum assunto. Todos os mais polêmicos. Mas com jeitinho você consegue falar e resolver, né? Mas tem uma galera que realmente prefere bater de frente. Depois que o tiro sai, não tem mais volta. É igual a palavra, depois que sai da sua boca. A deputada Ana Campanholo é sim uma menina brilhante, inteligente, preparada. Ó, veja, ele vai começar a elogiar lá. Depois viu o mas. Tem uma das profissões mais nobres que existe, que é a de professora. Você, Ana, igual a mim, é uma guerreira do nosso exército. Mas a partir do momento que o nosso líder toma uma decisão, se a gente questiona, acontecem duas coisas. Uma, isso enfraquece o nosso líder. E dois, isso beneficia quem? O nosso inimigo. Se você acha que o Bolsonaro não merece escolher um pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, no caso, o próprio filho dele, tudo bem. É a sua opinião, que eu discordo completamente. Ainda mais diante de tudo que meu pai está passando. Não só ele merece, como o Carlos também merece a confiança dos catarinenses. Porque ele foi e continua sendo um soldado leal, estratégico no nosso exército, que pode ajudar muito nas próximas batalhas que ainda virão e que não vão ser poucas. Eu continuo admirando e seguindo a Ana Campanholo nas redes sociais. Você viu que ele colocou um mas, né? Aí depois ele fala do Carlos, aí ele volta. Eu continuo te admirando. Você vê que aí depois ele volta a elogiar de novo. Eu não tô frisando isso à toa. Vai fazer sentido já, o que tu mostrou logo depois disso. Porque eu gosto do trabalho dela. E na vida, eu aprendi a não julgar as pessoas por causa de um gesto isolado. Eu gosto de olhar o filme, não só a foto de um momento. Eu gosto de olhar pra floresta, não só pra uma árvore. Eu não vou encerrar esse vídeo pedindo pro Carlos e a Ana se abraçarem, dizerem que tá tudo bem e a bola pra frente. Eu gostaria muito que isso acontecesse, até porque os nossos inimigos iam odiar. Mas eu encerro pedindo uma reflexão sobre tudo que eu disse aqui. Porque isso pode acontecer em outros lugares e com certeza não vai ser a última vez. A gente tem que ter a consciência que a gente está lutando por algo muito maior do que a nossa simples opinião. A gente está lutando para resgatar o nosso Brasil, que está condenado à pena de morte se continuar nas mãos da esquerda. Já deu. A minha opinião em relação ao Flávio, eu não sou do partido, eu discordo desse final, sabe? Eu acho que já passou, Flávio, da parte de opinião, de reflexão. A Ana Campanholo falou que seu pai foi preso por causa das estratégias dele, sabe? E ela fala que seus irmãos têm um gabinete do ódio. Eu acho que já passou, cara, do ponto da reflexão. Já passou do ponto. Esse papo de, bota a mão na cabeça, pensa no que tá fazendo, isso aí tá nos últimos 10 anos rodando e não resolve, sabe? Eu não consigo compreender, sabe? Eu não acho que agora a pessoa, depois de 10 anos a gente repetindo isso, que agora que as pessoas vão entender que tem que refletir. Eu acho que já deu, sabe? Realmente já deu. Mas porque eu fiz questão de frisar, né, que ele tava elogiando, aí depois meio que sai os elogios, depois volta. Porque veja só, ela não pegou o vídeo do Flávio Bolsonaro e editou o vídeo do Flávio Bolsonaro para só ter as partes elogiosas. Agora a Campanholo está usando o vídeo editado de Flávio, cheio de cortes, só que em partes que convém a ela para enganar os seus seguidores. Aqui a Gisela também comentando, ó.
Campagnolo publicou nos stories um vídeo cortado do Flávio deixando só os elogios e escondendo um trecho onde ele fala claramente sobre a lei contrária à decisão de Bolsonaro. Manipular vídeo para parecer apoiada é desonesto. Sabe quem manipulou vídeo? Ano passado, em agosto, para dizer que estava sendo apoiado por Bolsonaro, o Pablo Marçal. É o mesmo padrão. Será que ela fez isso mesmo? Pera aí, vamos aqui, ó. Giselda, só pra mostrar pra vocês, botar no 2x. Giselda. Eu tô abrindo aqui, ó. Aqui, ó. A deputada Ana Campagnolo é sim uma menina brilhante, inteligente, preparada. Tem uma das profissões do nosso exército. Eu continuo admirando e seguindo a Ana Campagnolo. Ana, igual a mim, é uma guerreira do nosso exército. Eu continuo. Você vê que tem um corte no frame? Vou botar até mais devagar aqui agora, nesse pedaço, ó. Que é o que ele viu mais. Aí ele fala do Carlos. É uma guerreira do nosso exército. Tá vendo? A cabeça do Flávio muda de lugar. É editando o vídeo, velho. Só que não para por aí. Ela ainda faz isso. Aí você vai entender porque eu falo que eu não acredito nesse... vamos fazer uma reflexão. Ela posta esse vídeo e depois essa imagem. Flávio, obrigado pelas palavras públicas em defesa de minha trajetória, pelo reconhecimento do serviço que já prestei em favor das causas que todos nós defendemos. Sou grata por sua demonstração de discernimento e generosidade, mesmo quando manifestou discordância ao meu posicionamento. Vou refletir nas suas palavras e também sugiro que proponha uma reflexão ao Carlos. O Carlos só fez uma postagem sobre essa menina, dizendo que o que ela estava falando é mentira. E eu acho que isso não é um ataque. Você falar assim, você tá mentindo, eu acho que isso não é um ataque. E não justifica tudo que ela tá fazendo. Então assim, vamos botar a mão na cabeça, vamos refletir. Oh, meu Deus do céu, vocês estão... Gente, o que soma ao nosso movimento essa estratégia de tentar moer a reputação dos próprios aliados? Minha filha, tu falou que o Bolsonaro foi preso por culpa dele. Você incriminou o Carlos e o Eduardo a falar que eles têm botou no gabinete deles contra você. Vai acionar Alexandre de Moraes para mandar investigá-los? E o povo tá assim, ó. Ana, grande deputado, Carlos, você tá muito brigão, viu, Carlos? Por isso que minha briga, bicho. Eu brigo mesmo, dedo na cara, mostro aqui, ó, meu lado esse aqui que tá acontecendo. Quem quiser me ouvir, escuta. Quem não quiser, vida que segue. Mas você tentar colocar panos quentes, me desculpa, já deu, sabe? Quantas vezes mais? E só quem se dá mal no final da história, só quem sai como vilão é o Bolsonaro e seus filhos. O Societário até comenta, né? O Flávio fez um vídeo extremamente educado, mostrando quais são as qualidades delas e mostrando que não é do jeito que ela quer, né, que as coisas vão andar. Adivinha? A Dondoca separou somente a parte dos elogios. E ainda mandou essa. Aí, você corta pra rede social. Coisas que ninguém vai te mostrar. Tobias Panqueca utilizou da vereadora Manuela Vieira, né? Para que os bolsonaristas, né, falar dos bolsonaristas e tudo mais, isso é uma defesa da Campagnolo. Sabe quem é a Manu Vieira? É aquela da postagem ali, que a Júlia Zanata relembra. 7 de julho de 2020, na visita de Bolsonaro a Santa Catarina, vários registros com aglomerados sem máscaras, apertos de mãos e tantas outras regras de segurança descumpridas, que se fossem no bar, o dono ganhava multa de R$800. Aí a Júlia Zanata dá uma... no Tobias, né, que ele adora falar dos positivistas e diz, pandemínio é pior que positivista. Aí o Tobias Panqueca volta com a doutora Liliane Fontelli, vereadora de Itajaí, Santa Catarina, mas que é carioca como Carlos Bolsonaro. Tobias Panqueca se auto-refuta! Meu Deus, Tobias! É um fracassado, bicho! Tá ali, ó. Liliane Fontelli, candidata a vereadora de Itajaí, PL 2024, nascida no Rio de Janeiro em 30 de junho de 1982. Aí tu quer usar isso, Tobias? Pra proibir o Carlos? Louco! E mais louco quem segue? Ainda guarda algum tipo de respeito. Oi, gente, acorda, pessoal, acorda! Aí você manda aqui a Júlia Zanata. E veja que é bom ver também ele aqui. Eu duvido que a Júlia vai fazer uma coisa aqui se eu mostrar a cara dela. Eu acho que não vai fazer nada, né, Júlia? Esse vídeo só aparece tu. Por via das dúvidas, sabe? Pra ver das dúvidas, não correr pra mãe de
direitos autorais, né? O vídeo do Carlos Bolsonaro nada vai acontecer. Mas por via das dúvidas, olha o que diz a Júlia Zanata. Vamos estar um dia com o presidente Bolsonaro. E eu não, o Eduardo nos levou, nós duas. Entendeu? Então, essas coisas... Valdemar Bolsonaro também. Agora não. Então, o que acontece? O Valdemar liga no meio da live, né? Ela tá falando, Eduardo Bolsonaro levou nós duas lá pra falar com o Bolsonaro. Então, o que acontece? É isso. Será que nós vamos ter uma divisão na direita? De um vai pro lado, outro vai pro outro. Ah, lembrei de outra coisa. Se a senhora está questionando, e eu acho que qualquer um pode questionar, e a senhora tem legitimidade pra questionar, não que nem hoje aquela vereadora de Floripa que quis abrir a boca pra defender, mas estava lá em manifestações fora Bolsonaro, isso é inadmissível, ela querer poder questionar. Mas a senhora pode questionar. Só que assim, por que a gente não se une? É o que eu tenho falado, falei pra Carol, falei pra outras pessoas, por que a gente não se une pra dizer, esse acordo com o PP veio da Nacional e nós não podemos admitir. Por que não se unir pra falar que esse acordo do PP, se prendeu a mim, veio da Nacional, a gente não pode permitir. Vamos lutar por uma chapa pura, né? Os catarinenses também não podem questionar esse acordo. Porque pelo que eu tô entendendo, os catarinenses aceitam, se for Carol e Carlos. Eu tô perguntando na rua. E aí, por que a gente tem que defender o acordo do PP? O acordo do PP envolveu outros estados. Então, a senhora vai permitir que Santa Catarina seja usada como moeda de troca para outros estados negociarem? Que nem eu ouvi lideranças nacionais, dizendo que estavam negociando no Rio Grande do Sul. E aí, garantiu a mim aqui, e com todo respeito ao senador a mim, mas ele tem que concorrer por outro lado, ou sozinho, ou sei lá. Então, nós vamos admitir. Então, assim, os caras usam outros estados, né? Você tem que colocar o AMIN aqui pro nosso acordo no Rio Grande do Sul valer. Aí o Carlos atrapalha, mas o AMIN não. Uai. É um questionamento importante, né? E a gente não admite, a senhora não admite a posição do Carlos, que a senhora tem o direito de achar ruim, sabe, e querer ser uma voz catarinense, mas acho que a forma agora já ficou uma vontade de diminuir o presidente Bolsonaro, né? Eu mesma questionei, mas eu falei, não vou abrir meu bico, e meu pai me botou no meu lugar, tem humildade, não é o seu momento, outras pessoas ligadas a mim, o Fabinho de Turvo, deputada, a senhora é a melhor deputada, eu amo a senhora, mas não vai agora, tal, enfim, tá? Eu ouço as vozes, eu falo para pessoas. Então, a gente vai admitir, tu não admite o Carlos, mas tu admite uma imposição de uma chapa do PP pra negociar Santa Catarina para outros estados? Não. Daí não é defender os catarinenses. Daí não é defender os catarinenses. Não é defender os catarinenses. Tá errado. Nós temos que ser unidos dentro do PL. A favor da chapa pura, só que a gente tem que falar que não tem chapa pura. Não tem, porque a senhora não está se insurgindo da mesma maneira, com a mesma força que a senhora está se insurgindo contra a candidatura do Carlos. Não tem chapa pura, porque lá atrás, quando o presidente Bolsonaro falou meu nome da Carol, nem a senhora nem a deputada Carol se insurgiram contra a aliança com o PP. E daí tava tudo certo. Enquanto o presidente Bolsonaro falou meu nome e o da Carol pro Senado, vocês não gostaram que ele falou meu nome. Não sei por quê. Falaram que eu estava enchendo a cabeça do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro falou meu nome, vocês não gostaram. Falou que tava enchendo a cabeça dele e tudo mais. Eu recebi uma mensagem ontem. Duas, né? Uma que envolve a Júlia Zanata. Júlia Zanata, cuidado com sua vida aí, viu? Tem gente que quer o seu mal. Agora, deixa eu voltar, porque isso aqui é pra não avançar muito, que até na questão do vídeo do Paulo, pra você ver como são as coisas. Um ex-ministro da administração de direita me mandou a seguinte mensagem. Às 11h53 da noite. Primeiro ponto, ele mandou, né? Oi, Kim, tudo bem? Aí depois ele manda. Que rolo foi esse com você e o Paulo Souza? Vamos conversar mais? Não podemos estar brigando no nível que estamos? Que nível? Que nível, ministro? Vi o vídeo do Paulo agora e não entendi nada. É porque não foi ver o meu. Por que não foi ver o meu, ministro? Cheguei de viagem agora em Brasília. Se eu puder ajudar, vamos tentar pacificar o nosso time. Tu vê como só o cara só vê um lado, fica escandalizado e já quer vir pacificar. Mas peraí, pô. Por que tu não foi ver meu vídeo, ministro? Mas foi de boa, foi educado. Mandei um áudio de 20 segundos, mandei o vídeo do Eduardo e mandei uma mensagem hoje às 6h30 da manhã falando, quiser, liga quando acordar e eu te coloco a par. Conta o meu lado da história. Aí tu vai lá, checa, confirma. As coisas malucas que acontecem no Brasil, viu? Pronto, o cara viu, se viu, aconteceu. Eu, quando vejo uma coisa, eu vou lá checar, né? Não, deixa eu checar aqui pra ver se é verdade ou não, porque depois eu falo uma mentira, aí depois eu sou exposto. A última vez que eu lembro que alguém veio expor uma coisa que eu falei e falou que era mentira, foi na época da CPMI do Fica em Casa. Veio o Estadão Fact Checking perguntar com base no que eu falei que Carlos Gabas e Renan Calheiros se conheciam, eram amigos. Aí falando que não tinha base nenhuma. Não deu 2 semanas, toda a denúncia que eu fiz saiu na Folha de São Paulo. Isso porque já tinha saído, inclusive, uma matéria falando do Gabas e do Renan Calheiros no bastidor lá do Diego Costegui. Assim, eu me preocupo muito, né, na apuração, eu vi lados diferentes pra formar minha opinião. Aí você vê como são as coisas, né? Mas menos mal que o cara me mandou uma mensagem, né? Menos mal tá disposto a ouvir o meu lado, né? Não vai estar me jogando pedra. Eu falo assim, bicho, meu Deus do céu, que loucura é essa, véio? Meu Deus do céu, viu? Mas enfim, só pra terminar aqui o vídeo da Júlia. Como se o Bolsonaro fosse capaz, né, de ser... Não, o Bolsonaro vai fazer o que a deputada Júlia quer, meu Deus. Só porque a senhora não... Aí a senhora me chamou, me falou agora, me chamou na entrevista da rádio, fiquei magoada. Falar da minha coragem, fiquei magoada.
Sabe por quê, deputada Ana? Porque a senhora não cobrou da deputada Caroline Detoni que se manifeste, que é a interessada na vaga, publicamente. Não vi a senhora cobrar. Cadê a sua coragem de cobrar publicamente da deputada Carol Detoni? Devolvo a pergunta pra senhora. Cadê a sua coragem de cobrar? Se é pra falar lavar tudo a roupa suja, vamos lavar agora. Tá? Zuco me ligando agora. Se... É curioso, porque ela fala que quem empurrar aqui o Amin por causa do acordo do Rio Grande do Sul. Aí o Zuco vai e liga que é do Rio Grande do Sul. Ixi, essa live tava muito treteira. Mas eu nem vou entrar nesse âmbito aí, Carol de Tony Zuco. Eu vou falar do acordo nacional. Vamos falar do acordo nacional. Mas antes, Eduardo Bolsonaro ontem, né, fez o seguinte comentário. Ô, Campanholo, Carol de Tony não perdeu a vaga. Seguimos apoiando ela e creio que a percepção da população está intacta acerca dela. Isto mantém o propósito de levá-la ao Senado. Normalmente, para o público da direita, pouco importa o partido. Jair e Carlos, inclusive, a estão apoiando, comprando briga com o PL, bem dizer. Você prefere comprar briga conosco, tudo bem. Mas não pode se vitimizar se és mais PL do que Bolsonaro. Você é a única política do partido que está de maneira quase desesperada fazendo disso uma bandeira, pois sabe que o que está em jogo não é apenas uma vaga para o Senado de Santa Catarina. Fico muito feliz que o Eduardo está entendendo isso, né? Eu quero que o Flávio saia da fase da reflexão e ele reflita. Flávio Bolsonaro, reflita, Flávio. Não é sobre o Senado, Flávio. Não é sobre isso, cara. Você já viu muita coisa. E só quem se dá mal é o seu pai e vocês, Flávio. Há um claro objetivo de se apagar Bolsonaro, de virar página. Eu só não sei a quem se interessa, pois ao povo, que não é. Como disse o professor Olavo, que tinha diversas ressalvas sobre Bolsonaro, demorou 60 anos para nascer Bolsonaro. Apoia um homem. Não precisamos de militância conservadora, pró-armas, pró-família. Precisamos de gente que apoie Bolsonaro. Quem mais matou comunistas do mundo foram os próprios comunistas. E por acaso, eles não tinham convergência de ideias? Sim, tinham. Mas quando um chega ao poder, o outro quer tomar o lugar dele e aí começa o problema. Bem, cada um que tire a sua opinião. Aí, para falar do acordo nacional, temos imagens, mais uma vez. O ND, essa rede aí que até entrevistou, essa filial da Record que entrevistou a senhorita Campanholo. Vamos ver, será que hoje ela vai estar na Globo? É o que tá faltando, né? Todo dia é um lugar diferente. Mas enfim, a Sarita traz aqui mais uma matéria que joga a batata quente no colo do PL. Em maio, Jorginho Melo lançou a pré-candidatura de Carol de Tony e recebeu apoio dos republicanos. Na ocasião, Bolsonaro defendeu chapa pura do PL. E em junho, ele indicou o Carlos. Cobrem o Jorginho Melo e o Valdemar para que eles mantenham o acordo com a Carol e com o Bolsonaro, que queriam a chapa pura. E tá ali, ó. 1º de maio de 2025, às 1h59 da tarde, Caroline de Tony é chamada de minha senadora por Jorginho e recebe apoio do republicanos. Nos eventos de prestações de contas, aspas, é ser levado a sério, em Xanxerê e Concórdia, nesta semana, o governador Jorginho Melo lançou a sua pré-candidatura, da Caroline de Tony. O governador Jorginho Melo aproveitou os eventos no Oeste para explicar sua preferência, apresentando Caroline de Tony como minha senadora. Então, se alguém mudou de ideia, escolheu a mim, eu acho que quem tem que ser cobrado é o Jorginho Melo, né? E assim, tá indo todo mundo no pescoço do Bolsonaro. Só pra falar do Amin aqui, duas coisinhas, antes da gente falar de pescoço de Bolsonaro. A minha é alvo de críticas nas redes sociais por voto contra o decreto de armas. Será mesmo que vale todo esse esforço pra eleger o Amin? Ele é melhor que um petista, né? Mas será que vale todo esse esforço? CCJ no Senado aprovou projeto que define misoginia como crime. Como votaram os senadores? Ó, o Safe votou contra. O Mourão também, né? Agora quem votou a favor foi o Espredinho Amin. Então, essas leis feministas que o pessoal reclama, né? Essa agenda woke, identitária de esquerda, pô, o Espredinho Amin votou junto com o PT, até com o PL, o Zaci Lucas, Distrito Federal, é da aula do PL Centrão, já tá eleito, né? Desde 2000, ele vai mudar, ele tem que se reeleger agora. Mara Gabrilli, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é ala petista, Mercedes Jesus, Omar Aziz, Plínio Valério, Rogério Carvalho do PT, Sérgio Petecão do PSD, do Kassab, Soraya Tronic, o Everton do PDT. Disputa por vaga ao Senado de Santa Catarina expõe racha e expõe tentativa do clã Bolsonaro de se proteger. Como o Carlos sempre fala, tem método. E aí a Fabrícia pontou o que eu ia falar antes, né? Gente, Bolsonaro deixou claro que o Carlos seria candidato em junho. Passou junho, passou julho, passou agosto, passou setembro, outubro. E agora novembro. Foram 5 meses de silêncio. Nesses 5 meses, pô, a Campanholo não podia vir a público e meter o dedo na cara de Bolsonaro. Teve que esperar Bolsonaro ser preso, ficar incomunicável para fazer isso.
Aí a Flávia dizia, o que esse racha? Essa decisão tinha sido tomada e publicitada por Bolsonaro antes mesmo de ter sido preso e calado. Por que não fizeram esse teatro quando ele falou pra todos? Agora que ele não pode falar, saindo da toca. O Alan dos Santos também pontua isso, mostrar aqui só o início desse vídeo, que ainda tem muito mais coisa que eu quero mostrar. Só o iniciozinho. Quando foi o Carlos? Aí eu te pergunto, ué, mas você tá falando exatamente o que o Carlos estava falando? Então por que agora você não quer ouvir? Porque quem disse que queria o Carlos em Santa Catarina foi o próprio Bolsonaro, quando ele ainda podia falar. Aí agora que ele tá calado, sequestrado, silenciado, perto da morte, e nego discutindo onde que vai jogar o corpo dele, a galerinha vem com discurso eleitoreira. O pano de fundo é muito pior. O pano de fundo é pior. O pano de fundo é, não vamos falar das vítimas do Alexandre de Moraes, não vamos ser, aspas, imprudentes, vamos botar o rabinho entre as pernas e agir com o que dá, com muitas aspas, tá? Não vamos cutucar, com muitas aspas, Moraes, Lula, disso. Aí ele vai continuar falando, né? A direita permitida, no final do dia. Aí, mais momentos pra você que acha que só o PT que não raciocina. Se Bolsonaro não tivesse sido preso ilegalmente e proibido de falar, nada disso estaria acontecendo. Essa forma política estaria toda brincando no parquinho do mito, fingindo coragem sob o olhar de quem ainda é e sempre foi o dono da bola. Na real, essa turminha que quer se afastar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, tá mais feliz com o velho preso ilegalmente do que os próprios petistas. Aí, vai isso aqui. Priscila. Não conte com isso. Os eleitores de Santa Catarina não são bobos, gostam muito dele, respeitam a figura de Bolsonaro, mas não vão acatando qualquer ordem porque sim. Aí a Anitta mostra, né? A gênia por trás dessa afirmação. Tá bom, vai avisando, né? Depois de votar no brócolis. Mas não esqueça de votar na cenoura também, já que são 2 votos, né? Se você mora, né, realmente em Santa Catarina. Aí eu pergunto pra vocês, isso aqui faz algum sentido? E vou mais longe, entre um brócolis, um esquerdista e Carlos, eu voto no brócolis. Alguém proibiu ela de votar na Carol de Tony? Assim, você prefere votar no brócolis do que no Carlos Bolsonaro? Isso aqui é doença. Isso aqui é doença. São coisas que acontecem nas redes sociais. Às vezes as pessoas não mostram pra você, né? É muito bonito falar de união da direita, mas isso aqui é o que acontece. Na vida real, é isso aí que acontece. Está acontecendo. Aí outro exemplo. O Henrique aqui, ele já apareceu várias vezes aqui. Um grande liberal. Investidor, ele acelera. Acelera. Sabe, um cara bem formado, da Farinha Lima, ganha muito dinheiro, faz viagens internacionais. Ele colocou assim, ó, eu sou de Santa Catarina. Ele tá morando lá tem 5 anos. Ele fala ao longo da postagem, né? Ele não mora lá desde sempre. Ele vem, né? E não votem Carlos Bolsonaro para o Senado aqui de forma nenhuma. São tantos nomes bons de direita, não faz nenhum sentido votar num cara de fora de Santa Catarina. Aí vem o Miami Beach Elevator, né? O perfil da Faria Lima também falou, irmão, são 2 votos, né? É um no Carlos e um na Carol. Aí ele vem, são 2 vagas, mas não 2 votos. Oh, me enganei, me atrapalhei. Aí depois vem o Gelson, né? Pô, tu vai votar no Amin, irmão. Porque tu tem 2 votos, tu vai votar no Amin. Aí ele fala, eu vou apagar a postagem, né? Pode ser que eu vote no Carlos, né? Eu vou apagar, viu? Eu vou apagar, porque realmente, né? Eu posso votar na Carol e no Carlos, né? Já virou ódio, pô. Virou ódio, loucura. Não existe um movimento de imbecilização, de despolitização das pessoas. As pessoas não sabem nem quantos votos você tem direito. As pessoas não sabem nem quantos votos ela tem direito. E quer opinar na internet. O povo é muito emocionado. Pessoal, para que fique claro, cada eleitor vai votar em 2 senadores, bicho. Não precisa escolher um só. Você vai ter o direito de escolher 2. Que seja alguém corajoso para o Senado, que não fique à mercê de outro poder. Rapaz, é loucura. Aí vem outro. André. Tá discutindo lá com uma finha. Aí vem, né? Mas você acha legal exportar candidato para o quê? Manter a família com salários bons e assim fazer caixa mamando no Estado? Olha só, o argumento desse cara é autorrefutável. Porque o Carlos já tem um bom salário, né? Como vereador do Rio de Janeiro. Ele já tá mamando nas tetas do Estado. Se esse é o argumento, ele já tá mamando. Não tem diferença. Não tem diferença, ele já é vereador. E eu acho que ele seria eleito vereador de novo, se ele quisesse, a quantidade de vezes que ele quisesse, né? Assim, não faz nem sentido. Não faz nem sentido essa afirmação, sabe? Será mesmo que o cara tá indo pra lá por causa do salário? Olha a cabeça, bicho. Aí,
Vê o Marfinha. Ô, mano, tu é obrigado a votar em alguém? Alguém tá te obrigando a votar nele? Vão colocar uma arma na tua cabeça e falar, vote no Carlos. O Bolsonaro tá comprando votos, né? Ou as pessoas decidem por conta própria? Porque pelo que tu tá dizendo, pô, Bolsonaro não teria o direito de escolher quem ele quer colocar pra concorrer e as pessoas não teriam o direito de votar em quem eles querem. Então quer dizer que um juiz ou até você é quem deveria decidir isso? Me diga aí, pô, faz algum sentido democrático um troço desse? Aí o cara volta. Pra você ver que a democracia permite bizarrices, mas é óbvio que a intervenção nacional obrigando a desmantelar uma aliança estadual é antidemocrática. Peraí, um partido político, que é uma organização, né, que tem dono, em tese, né, Bolsonaro presidente de honra do partido, líder da direita. Então, assim, cara, como é que eu não consigo compreender como é que isso funciona? É o Estado que manda em Bolsonaro. Bolsonaro tem que se rastejar no chão. Lembrando que ninguém fala nada do Superman disputar em Minas Gerais, ele não é de Minas Gerais, e que a maior parte dessas pessoas apoiou o goiano Pablo Marçal em São Paulo. Também ninguém reclamou do carioca Tarcísio em São Paulo. É incrível, e as pessoas ainda não entenderam. Ninguém abriu a boca na época do Tarcísio falando que ele era carioca. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém. Você acha mesmo que é sobre senador? Não é sobre o Senado. Não é sobre o Senado que está acontecendo. Mais uma tentativa de enfraquecer o bolsonarismo. Agora, se prepare que a gente vai numa viagem psicodélica. Agora o nível vai subir. Eu sigo a Campanholo desde 2013. Época em que o movimento conservador ganhava destaque por causa do Olavão de Carvalhão, e ela já estava na pista, o Jair veio depois e surfou essa onda. É isso aí, dona. A Campanholo precedeu o Jair. Pronto. Agora você sabe quem foi que fez Bolsonaro presidente. Pronto. Bolsonaro surfou a onda da Campanholo. Aí tu falar, pô, mas é um perfil lá, com foto de caveira colorida, sabe? Tu vai levar a sério um perfil fake desse? Não, beleza. Mas calma que tem pessoas com rosto. Ludmila Liz Grilo. Um fato, eu disse fato, não opinião. Conheci o belíssimo trabalho cultural da Ana, no ano de 2013. Naquela época eu não era ligado em política, ainda não tinha ouvido falar do Bolsonaro. Conheci Ana primeiro, portanto, suas publicações no Facebook, como uma brilhante do professor Olavo. Eles gostam dessa carteirada, né? Aluno do professor Olavo. Seus estudos publicados, sua guerra na série acadêmica trouxeram até aqui. A política veio muito, muito depois. Aí a Bia da Caserna utilizou da ironia, né? Exato, rapaz. Quando eu conheci Bolsonaro, ele tava surfando na onda da Campanholo, né? E ganhou projeção nacional através dela. Eu nunca tinha escutado falar nele. Como a do Olavo, ela se tornou tão brilhante que superou seu mestre, indo contra todos os seus ensinamentos relacionados de como fortalecer o embrião da direita presente no movimento bolsonarista. Carlos? Quem é o Carlos? A dona Melina fala, né? Lendo nos comentários, uma parte não entendeu que é ironia, a outra só sente ódio de Bolsonaro mesmo, não importa o motivo. Apenas uma pequena parcela contra ou a favor tem coerência. Aí eu fui ver alguns comentários, né? Que eu achei interessante. Aí o Bola da Silva tá elevando a ironia. Eu também conheci a Ana quando ela veio aqui em Campo Grande, né? Em Mato Grosso, em 2016. Aeroporto lotado, né? E foi o Carlos quem articulou a vinda dela, foi um sucesso. O pessoal gritando e recepcionando a grande teórica olavista, foi lindo. Aí a Saríssima diz, é isso, Bia. Pelas palavras da professora Ludmila, a criatura é maior que seu criador. E até mesmo já estava muito antes em priscas eras. Ora, Bolsonaro deve ser um Zé Ninguém, né? Talvez quando ela chegasse no aeroporto, o povo chamava ela de Mita. Olha a Mita! É a Mita, né? Aí falando o professor, né? Praticamente todos os que se elegeram para o Congresso, levados pela... Eita, peraí, Olavo. Peraí, irmão. Onda Bolsonaro. O Olavo é louco. O Olavo é louco. Onda Bolsonaro. Olavo. É a onda Campanholo. É a onda Campanholo, Olavo. O teu fã aqui que tá falando. Ai, o Olavo é burro. Onda Bolsonaro. Olá, acorda, Olavo. Nunca existiu onda Bolsonaro. Onda de 2013 foi a Campanholo que gerou. Que loucura, velho. Ah. Se eu não pirraçar, eu tenho que xingar, então tem que pirraçar. Porque senão tem que botar pra fora esse sentimento. Todos que se elegeram para o Congresso levados pela onda Bolsonaro não hesitam em trair o presidente. Não confio em mais nenhum. Só mostrar também o início desse vídeo aqui. O vídeo vai ficar com menos de 1h20. Acho que não tem mais muita coisa não. Menos de 1h20 dá.
Falei, né? O racha na direita começou, finalmente. Eu mais adiante, não hoje, né? Mas mais adiante eu vou querer depois fazer... Ontem a gente fez uma live, né? Eu e o Max, falando de modo bem aprofundado essa treta toda que tá acontecendo em Santa Catarina, porque pra mim ali tem um fenômeno bem perigoso, sabe? Por exemplo, o perfil do Nicolas, com 3,8 milhões de seguidores, o perfil reserva dele, que é dele mesmo, ele mesmo chegou a twittar uma vez, olha, siga o meu perfil reserva, dando eco a um vídeo da Ana, onde ela tá ali falando absolutamente em verdade sobre o Carlos Bolsonaro. Então, assim, esse racha aconteceu. Fingir que ele não aconteceu é bobeira. Esse racha aconteceu. Nicolas, Marçal, Ana, entendeu? E outras pessoas. E o Carlos, com o Eduardo, o Paulo Figueiredo, pessoal que a imprensa estava dizendo, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro estava sendo escanteado. Ontem ele estava em Mar-a-Lago com o nome dele escrito VIP. E nós temos um país para resgatar. Então o povo precisa saber disso. Vem, Alan, vem. Eu vou te deixar subir aqui no barquinho da divisão da direita. Eu dou play assim, nada mais, né? Porque quando aparece mais alguém constatando também algumas coisas, né? Eu falo, pô, não estamos mais sozinhos nessa, né? Pega lá, Alan, o Atlas, a partir de julho, e começa a ler o que tem lá no Atlas. Se você estiver interessado nesse racha, inclusive das pessoas que você citou, pega lá, dá uma lida, vê como é que andava as redes sociais. Da mesma forma que você fala aí do... Esse não posso nem falar o nome, que ele é incriticável, né? Mas quando você fala dessa pessoa incriticável, vê o que ela já estava aprontando já. Inclusive, não era nem no perfil reserva, era no perfil oficial mesmo, no Instagram. Tá lá os prints no Atlas. No Atlas, tá lá. Tudo lá bonitinho. Aí o Véu Olavo também disse, né? No Brasil, gratidão é puxa-saquismo. E ingratidão é heróica independência. Que tweet. As coisas de Olavo envelhecem bem, né? É uma coisa assim surreal. Eu fico pensando no Tobias Panqueca, que é dono do acervo do Olavo, né? E aí ele só colocava pra frente ataques de Olavo contra Bolsonaro. Aí eu fico vendo ele na rede social, pessoas resgatando, sei lá, comentários políticos do Olavo, falas a favor de Bolsonaro, falas assim, sobre os oportunistas, recuperando textos antigos, sobre análises. Ele deve ficar maluco, né? Deve ficar maluco, porque parece que ele não é mais dono do Olavo. Falando ainda no Olavo, Eduardo postou esse vídeo aqui ontem. Já comentei desse vídeo aqui algumas vezes. Sempre bom ouvir de novo. Desenhar aqui, para quem ainda não entendeu, mais uma vez, né, a importância de uma militância bolsonarista. Não de direita, bolsonarista. E o errado sou eu, né? Que digo que eu sou bolsonarista, não sou de direita. E você ainda fica achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta de pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. E se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideia conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor do outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Freire dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Eu sou comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído, quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunista você não vai fazer.
Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo, outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. E o louco sou eu, né? Tá bom. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Olha a diferença, né? Você lembra daquele final do vídeo do Eduardo? Deixa eu ver se eu nem coloquei aqui, que ele fala de hierarquia, né? E aí ele fala assim, bicho, se não tá certo, pode sair do partido. Aí vocês vão falar, é por isso que a esquerda vende. Você já viu a esquerda brigar? Eu já vi a esquerda brigar, mas as brigas lá são meio diferentes, sabe? São meio diferentes. É totalmente diferente do que tá acontecendo. Quando o Lula fala alguma coisa, aí vai finir. As brigas lá é entre bagrinho, é deputado, sabe? Mas o Lula falou, tá falado. Você pode provar? Posso. Segunda-feira, 15 de dezembro de 2003. Folha de São Paulo. Que notícia é essa? Vou ler primeiro o comentário da Bia. A única vez que eu me lembro de esquerdistas batendo de frente com o Lula resultou na expulsão de quase todos os envolvidos, menos o Lindenberg, que deixou a Luiz Helena, Babá, Luciana Genro e outros sozinhos após ter ajudado a criar crise. Isso resultou na criação de um novo partido, que foi o PSOL. Já pelo lado de cá, temos deputegs que afirmam não deixar o conforto e o prestígio conquistado por um só homem, enquanto ao mesmo tempo vão a público confrontá-lo no momento mais delicado de sua vida. Poderiam estar gastando energia para a criação de um partido de direita e fortalecendo a base. Mas para que fazer isso, se a teta está logo ali, jorrando leite, e ainda te prometem mais uma ou duas para frente? Nada melhor do que ficar no conforto do projeto bolsonarista, né? Temos muito para aprender. E ali tá a notícia, eu não vou ler, mas tá ali, ó. PT ignora apelos e expulsa quarteto radical do partido. Onde é que o PT tá hoje? O PT conseguiu a hegemonia na esquerda? A direita é diferente, né? É diferente mesmo. O Gil também tá entendendo que a treta não é sobre Santa Catarina, não é a vaga no Senado, é muito maior. Estão usando a Carol de Tônio como porrete para bater em Carlos e, consequentemente, em Bolsonaro. Alguém poderia me enviar a posição da deputada federal que dizem estar sendo prejudicada pelo Carlos? Se o que estão afirmando é verdade e ela está sendo prejudicada, com toda certeza ela vai saber se defender. Eu creio que ela não precisa de porta-voz. Espero a manifestação dela sobre tudo isso. O Carlos até postou ontem de manhã, né? Esse é o máximo que o Carlos vai falar, né? Esse vilão, o vilão da história, né? O vilão da história é esse aqui, né? De ataques. Ele tem que refletir pelo que tá falando, né? Ele posta notícia. Supremo decide se Eduardo virará réu por coação a partir do dia 21. O atual enredo político nacional tem somente um único objetivo: destruir covardemente o sobrenome Bolsonaro e assassiná-lo a qualquer custo. O povo não é bobo. Ele só falou isso ontem. Mas o vilão é o Carlos. O vilão é o Carlos, né? Comecem a cobrar das pessoas que vocês seguem a fonte primária das afirmações. Quando a pessoa fala, o Carlos disse isso, cobrem. Assim também quando falar, Campanholo disse isso, cobrem. Boa, pra eles provarem. Prove que ela falou isso. Das pessoas que vocês gostam, das pessoas que vocês não gostam. Prove. A galera tá trabalhando, sabe, no conforto de pegar o microfone, receber uma pautazinha e ficar batendo papo. Cobrem, cobrem. Vocês querem a fonte primária. Notícia, documentos, áudios, cobrem. 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 Mas cobrar é todo mundo. Sobre botar empenho, né, para fazer alguma coisa para ajudar mesmo. Mais um vídeo aqui que para mim só corrobora com tudo que Eduardo vem fazendo e que, rapaz, velho, só me dá alegria, sabe? Em poucas palavras eu vejo que tá indo. Também é muito interessante que a gente adote o termo utilizado pelo nosso eterno Enéas Carneiro, de Estado necessário. Na cabeça de um liberal clássico, talvez isso possa soar como gasto de dinheiro, não seja papel do Estado. Mas eu te falo, é sim, e a gente precisa mudar esse tipo de conduta. Por isso que eu bato na tecla, para a gente ter isso tudo definido, organizado, para que não gere tantos debates internos, ou às vezes os parlamentares só saibam como se posicionar quando a matéria chega no plenário do Congresso Nacional. É preciso ter um projeto de país para dizer para onde é que a gente quer caminhar e de qual maneira. Exatamente. Assim, o Simples Site tá falando sobre isso, véio. E quando você pega as últimas falas dele, inclusive o vídeo dele, eu até mostrei aqui, né, a participação dele no Market Makers,
Você vê que Eduardo realmente anda estudando alguma coisa, né? Ou usando o tempo que ele tem para se aprofundar um pouco mais, para tentar se tornar um ser humano um pouco melhor. Aí você vê a diferença, o cara tá aí, sabe? Isso aqui é um grande avanço. Só de estar citando especificamente o Enéas esse conceito, isso faz tanta diferença no debate público, porque essa defesa, assim, o uso do termo Estado mínimo é uma coisa tão ruim que, para parar para explicar isso, meu Deus, inclusive o Enéas tem um livro, se não me engano, o livro se chama A Grande Questão Nacional. Acho que é o nome desse livro. E o projeto do Enéas é o Grande Projeto de Nação, o Grande Projeto Nacional, coisa dessa. A Grande Questão Nacional é um livro, ele começa até com a charge que Enéas discute sobre o que é o Estado. O que é o Estado, a importância do Estado. Não baita charge. Tipo, parece até quadrinho da Turma da Mônica. Vocês acham na internet, de forma gratuita, você bota aí, né? Você acha fácil, fácil. Vai aparecer no Google algum site aí do Archive. Pra quem não tem, sabe, sei lá, como eu posso falar? Quem não tem familiaridade com a internet. Por aqui. Aqui, ó. Me perdão. Um Grande Projeto Nacional. É o nome do... Bota assim, ó. Um Grande Projeto... Peraí. Projeto Nacional. Que eu mostro pra você até como encontrar. Deixa eu ver se esse aqui já abre. Aqui, pronto. Já vou te ensinar o termo. Tu coloca assim no Google, ó. Um Grande Projeto Nacional. Archive. Aí tá aqui, ó. O Brasil... o Brasil em Perigo. Falei grande questão, não. O Brasil em Perigo. É esse aqui, foi mal. Aqui, ó. Eita, tá até aberto na chave. Porque tá salvo do cache do meu computador. Tava vendo, deve ter muito tempo, não. Tem umas semanas aí que eu tava vendo isso. Aí tá aqui, ó. Aí tu vem aqui, se tu quiser ler. Aí se tu clicar aqui nesse site aqui, ó, embaixo, ó. Enéas Carneiro. Né? Se tu clicar aqui no nome do Enéas, aqui embaixo, em azulzinho, ele vai te redirecionar para essa pasta aqui, ó. Que tem livros do Enéas. Então tu consegue esse, né? O Brasil em Perigo. Vale a pena dar um bisu. E aí tem o projeto do Enéas de 94 e o projeto do Enéas de 98. E tem esse daqui, né? Esse aqui é o livro de eletrocardiograma dele. Mas enfim, você pode ver esses dois. Não disse aqui, ó, todos os seus livros. Aqui tem cara que é um arquivo de, sei lá, zip. Deixa eu ver. Não sei. Talvez tu... Não, é só o Brasil em Perigo mesmo. Enfim, você consegue achar aí fácil. Dê uma lida, conheçam o Enéas. Eu acho que vem para somar aí a direita brasileira. E para falar do Dudu também, ontem postou um vídeo ao lado do Orbán. O Orbán deixando claro aí todo o apoio a preço ao Jair. Falando que o Jair pode contar com ele, pode contar com os húngaros, com o país, né, da Hungria. Tá ali. Gratidão não prescreve. E a recíproca é verdadeira. Obrigado, Premier. O mundo saberá a verdade. Lá vai o Dudu aí tentando, né? Mostrar para outras pessoas o que realmente se passa nesse país. E tentando coletar informações, né? Se tornar um político melhor. Enfim. O vídeo ficou mais curto do que eu esperava. Ainda assim ficou longo, né? Tá aí. Tirem suas conclusões, gente, sabe? Vocês podem tirar conclusões de vocês mesmos. Vê aí, sabe? Vai comprando as coisas, vai olhando o que as pessoas falou. Eu quero voltar no início do vídeo, porque a gente fala tanta coisa, né? Não se esqueçam, né? Que a deputada tentou incriminar o Carlos Eduardo. Tá aí um ponto que eu acho que ela, no mínimo, devia pedir desculpa, né? E falar que ela se expressou mal. No mínimo, eu não quero nem pedir desculpa, mas fale que você se expressou mal e que você jamais deveria ter dito isso. Agora, se a deputada for apresentar fatos mostrando que existem ligações de pessoas, a pessoa primeiro ajudar a denunciar. Sou o primeiro. Vamos lá, a gente vai denunciar juntos. Isso é pesado. E nunca mais repita que Bolsonaro foi preso por culpa dele, né? Pelas suas estratégias. Bolsonaro está sendo preso por uma perseguição. Sem motivo. Ele está sendo preso sem motivo. É só isso. Só isso. Todos os vezes que eu dei play e que nem fui até o fim, eu mando lá no Telegram. Se você quiser rever ou com dúvida de alguma coisa. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, para assinar meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, onde isso aqui vai ficar registrado para a posteridade, assim como foi o episódio do Marçal e tantos outros. Só uma curta notícia. Recebi a notícia, eu não uso o Instagram com frequência. Eu passei para a final também da categoria influenciador twitteiro. Eu, Peter Jordan e o Felipe Neto. Pode falar que o Felipe Neto e o Peter acho que foram os dois maiores influenciadores de entretenimento do país, né? O Felipe Neto com mais de 45 milhões de seguidores, o Peter Jordan passa de 20 aí fácil, né?
toda a final. Acho muito difícil levar. E esse prêmio também não... O que eu quero mesmo do jornalista, que eu já tava lá, eu já tava na final. Mas também tô na final desse. Tô em 2 categorias. Mas o foco será a de jornalista. Quando eu abrir votação do iBest, eu falo pra vocês. Pra chegar junto, né? E é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!